Saudações, pessoal. Nesse módulo a gente vai falar um pouco sobre armazenamento local, como é que isso é feito dentro dos aplicativos móveis, né? E a principal tecnologia que a gente tem para fazer esse tipo de armazenamento de dados é o SQLite ou SQLite, depende de como você pronuncia, tá? O SQLite, pessoal, é um banco muito famoso, bastante popular, né? Todos os dispositivos móveis utilizam esse tipo de recurso, porque ele é um banco de dados muito pequeno, um banco de dados muito eficiente para esse tipo de situação, né? E ele roda empacotado, ele roda embedded, tá? Então, assim, se você precisa construir uma aplicação que depende de um banco de dados estruturado, um banco de dados que você possa fazer tabelas, relacionamentos e tal, o SQLite normalmente vai ser a melhor alternativa quando você precisa portabilidade. Você precisa pegar essa aplicação, enviar ela para alguém, você precisa instalar em diferentes dispositivos e tal. Por quê? Como o próprio nome já diz, né? Ele é um banco embutido, um banco que trabalha sozinho, sem dependência, sem nada, né? Então ele é bem diferente daquele modelo tradicional, onde a gente tem um MySQL, um Postgres, você conecta num servidor e aí sim acessa os dados diante do servidor. Aqui não, aqui tem em cada dispositivo uma instância do banco de dados, por assim dizer, tá? Então, o Expo ele tem suporte nativo ao SQLite, tá? Basta você instalar usando esse comando npx expo install SQLite, então todo o framework já vem preparado para trabalhar com isso. O único detalhe, ele não funciona na web, tá? Então esse é um banco que ele vai funcionar só no iOS e no Android e nos emuladores de cada plataforma, tá? Isso porque o próprio dispositivo já tem que ter suporte nativo a isso, tá? Feito isso, pessoal, essa instalação do SQLite aqui, você tem uma documentação bastante vasta aqui na própria página do Expo, né? Só que é uma documentação bem baixo nível, tá? O que quer dizer isso? Você tem acesso ao SQLite puro, tá? Sem um ORM que vá te auxiliar, sem classes de suporte para migrar o banco, para fazer criação de tabelas, inserção de dados e tudo mais, né? Trabalhar com ele assim puro, eu confesso, particularmente, eu acho bastante complexo. Primeiro porque você tem que ter um domínio geral do banco, entender como é que ele funciona e tal. E segundo, fica um código muito verboso, é um código difícil de você implementar e modificar no futuro, tá? Então, o que que eu vou sugerir para vocês aqui como tópico dessa aula? Nós vamos usar o SQLite, sim. Eu já tenho alguns projetos aí no meu GitHub, se vocês procurarem, projetos mais antigos, que eu brinquei com vários tipos de bancos, assim, várias formas de usar esse banco, né? Inclusive com algum ORM atrelado a ele e tal. Mas o que que a gente vai fazer hoje? Eu quero mostrar para vocês como que ele trabalha de forma pura, minimalista, vamos pensar assim, onde a gente escreve os nossos SQLs mesmo e converte os dados de acordo com o que a gente precisa, né? Só que eu vou aplicar um padrão aqui que é o repository, tá? Que fica um pouquinho mais fácil de utilizar a nível de telas, componentes e tal, então ele integra um pouco melhor com o React e fica mais fácil de você dar manutenção no futuro, porque as suas consultas, inserções e tal, as suas alterações do banco, elas ficam todas concentradas num único pacotinho ali, né? Fica mais fácil da gente dar manutenção. Então vamos lá, dar uma olhadinha num projeto que eu tenho de exemplo aqui e a gente vai modificar ele construindo alguma coisa a mais, tá? Eu vou iniciar aqui já com um projeto de exemplo desta aula mesmo, né? Um projeto bem limpo aqui, com uma estrutura mínima para a gente poder trabalhar. Eu deixei aqui no README, por enquanto, só o comando mesmo de instalação, mas vocês podem consultar aqui na documentação do Expo sempre que precisar. Eu vou deixar esse repositório junto com o material da aula, tá? Esse aqui é um repositório, pessoal, que ele está bem limpo mesmo. Ele tem aquele código base do Expo e dois botões ali, né? Um Create e um All. E a gente vai modificar ali, construir alguma coisa além disso, né? O que que esses caras fazem? Deixa eu puxar um terminal aqui, só para a gente ver. Se a gente tentar rodar o All, ele traria todos os registros do banco de dados, né? Sem filtro nenhum. E aqui no Create, ele cria um tipo de objeto.
Tá dando um probleminha da listagem sem chave, mas isso não é um problema do banco. Isso aqui a gente corrige fácil. Olha só, ele cria um carro, né? Um modelo que eu estou utilizando aqui é carro. Então ele tem marca, brand, né? Volkswagen, modelo Fusca e HP 93 e um ID, que é a auto-incremental. Então esse daqui é um exemplo básico que eu uso em quase todas as minhas disciplinas. Provavelmente você já deve ter visto isso ou em algum outro material meu ou no YouTube mesmo, né? Enfim, se a gente criar novos veículos aqui, né, ele vai atrelando isso e trazendo novos IDs, né? E o que está randômico aqui é o HP, né? Então, se a gente trazer aqui, todos os dados são fixos por enquanto, né? Não tem formulário, não tem nada, e o HP é randômico só para a gente saber que ele criou realmente um novo registro no banco. Isso aqui é SQL, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui funciona via código. Pessoal, aqui nesse projeto, se a gente observar, o nosso app.txt ele só puxa uma página que está lá dentro da pasta app, tá? Essa pasta aqui, ela tem os dois, essa página home, na verdade, ela tem os dois botões ali, né? O create e o all. E aqui uma listagem, inclusive com o que estava faltando, que é o key. Aqui, ó. Só corrigir isso daqui para ele parar de dar aquele errinho lá, car contra ID, que é um ID único. É porque quando você está dentro do map, o React pede isso. Agora não vai aparecer mais aquele bug aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos ao código. Olhem só como é que isso funciona. Eu tenho um repository, que é o car repository. A gente já vai falar um pouco mais sobre esse pattern, que ele é criado até fora do componente aqui e tal, porque esse cara é reaproveitado. Eu não preciso modificar o repository a cada render, né? As funções que estão dentro do repository é que vão me retornar os dados, vão fazer consultas e tudo mais. Então, eu criei ele fora aqui, bastante parecido com aquele padrão que o React Navigation usa quando você vai criar os navigators, né? Você cria eles fora e retorna eles dentro do componente. Mas, por enquanto, só preste atenção que a gente tem um repository, new car repository. Então, eu estou criando um novo repository para cars, tá? Um repositório. Eu tenho aqui um use state, que é só para armazenar localmente uma lista de carros, que é essa lista que eu quero imprimir na tela. Então, isso aqui, a princípio, não tem nada a ver com o banco. Eu poderia vir aqui e criar vários objetos do tipo carro aqui manualmente, se eu quisesse, né? Não tem ligação nenhuma com o banco ainda, né? E o que nos importa está dentro desses métodos aqui. Essas duas funções, na verdade, o que elas fazem? Elas invocam o repository e chamam algum método lá de dentro do repository, seja para criar um novo registro no banco, seja para carregar todos, e logo mais a gente constrói algum outro aqui para complementar essa coleção, tá? Olha só o que ele faz. É assim que é o await, né? Então, eu estou trabalhando com um padrão de espera, né? Que aqui dentro tudo é assíncrono, ele vai esperar com um await, né? Mas qual que é a ideia principal? O nosso banco vai trabalhar sempre assíncrono, tá? Então ele vai sempre resolver uma promise, né? E a gente já vai dar uma olhadinha como é que isso é construído por baixo dos panos. Mas assim, sempre que você for fazer executar algum processo no banco, ele vai parar, vai abrir uma promise e vai fazer isso de forma assíncrona. Quando essa promise estiver ok, ou seja, que o banco retornou algum resultado que para você é importante, a promise se resolve e ele devolve o resultado aqui para o cliente, no caso a tela home, né? Esse cara aqui, então, eu estou trabalhando com a sync await para ficar uma sintaxe um pouco mais simples, mas poderia ser then catch. Para quem já está acostumado com aquele outro padrão, também funciona, tá? Esse primeiro método aqui, o create, ele tem uma tipagem, ele recebe um carro, né, um tipo carro, né, e ele retorna uma promise, que vai ser um number or undefined. Então vai ser um number no caso de eu criar alguma coisa, ele me retorna qual foi o ID do objeto criado, né? Então o ID é auto-incremento lá no banco. Quando você cria um cara novo, ele retorna o ID recém-criado, né? Isso a gente pode até observar aqui, ó, created o ID 2, o ID 3. Se eu continuasse criando, ele incrementaria, tá? Na sequência, eu chamo o all aqui só para mostrar na tela e garantir que tudo funcionou, né? O all já é mais fácil. Ele é um método bem mais simples, que ele só busca todo mundo,
retorna uma promise de cars. Quando eu recebo esses valores, eu atribuo lá no useState. Ele volta por padrão um N, porque não tem tipagem nas coisas que o banco executa. O repositório ele trabalha de uma maneira genérica para ser qualquer coisa, né? Poderia ser aqui um animal repository, qualquer outra coisa, né? Que poderia implementar. Então, toda vez que você executa alguma coisa, se quiser exibir na tela, utiliza um estado, guarda as coisas ali, e aí você tem acesso ao array carros aqui, que sempre vai estar atualizado com o banco. Se eu chamar aqui de volta, né? Aqui não está mudando porque são os mesmos dados, né? Mas se eu criar um novo, sem fazer o await all aqui, ó, na função de criar, eu posso criar um carro, ele criou, e quando eu executo o all de novo, ele traz o último registro que foi criado também, tá? Beleza? Então esse é o funcionamento, por enquanto, desse projeto exemplo aqui. Agora vamos dar uma olhada como que isso foi construído. Se a gente observar aqui dentro da pasta source, database, nós vamos ver que temos um arquivo genérico, que ele vai ser importado em vários repositórios, tá? Ele é a base do funcionamento do SQLite nesse projeto aqui. E aí nós vamos ter diversos repositórios ali para qualquer tipo de dado que você queira armazenar, tá? Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Ele tem uma única função. Isso aqui é um pouco diferente dos outros exemplos que eu tinha no GitHub. Até se vocês procurarem de semestres passados, vocês vão ver que eu tinha uma classe um pouco maior, com várias dessas promises lá dentro. O que eu fiz nesse semestre aqui? Eu simplifiquei deixando uma classe que realiza a conexão com o banco. O SQLite, como eu falei para vocês, é um banco embutido, que trabalha ali isoladamente. Em cada dispositivo vai ter um banco diferente, né? Uma instância do banco. E como que ele faz isso? Ele faz isso transformando o banco inteiro em um arquivo. Então, o SQLite é uma biblioteca e o banco de dados que você gera com ela é um arquivo. Eu chamei aqui de database.sqlite. Isso aqui fica armazenado dentro da pasta privada do aplicativo, quando você exporta o seu aplicativo para Android, para iOS. Então, isso aqui não é um arquivo que o usuário comum vai ver, tá? Ele fica nas internas do sistema lá, tá? Eu abro esse arquivo e exporto ele, tá? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar apenas a função de transação, né? Eu já comento um pouco para vocês o que isso faz dentro dos repositórios. Então, essa função aqui eu fiz ela bem genérica mesmo. Ele vai executar uma transação no banco. E o que é uma transação no banco? Uma transação é um SQL, que pode ser uma consulta ou mais, uma inserção e tal, ou várias instruções ao mesmo tempo, que o banco tenta executar, ele cria uma transação, tenta executar essa SQL, e neste caso aqui, pessoal, se der tudo certo, ele pode receber values aqui também, né? Então, sempre que você for inserir ali, a gente já vai ver dentro do repository, quando você vai inserir valores, você tem que se cuidar com o SQL injection e tal, né? Então, a gente faz separadamente, monta o SQL e injeta valores depois. Tá? Isso aqui é padrão, né, dos bancos SQL. Então, quando dá tudo certo, ele resolve a promise, ou seja, a pessoa, o cliente, o componente que chamou esse cara vai ter uma resolução daquela promise com um valor. Seja os valores que você buscou numa query, seja o ID se você recém criou, enfim, né? E se der algum erro, ele rejeita a promise, isso vai gerar uma exception lá do outro lado, né? E no caso aqui só tem uma flag indicando que ele deve fazer rollback da transação inteira se alguma coisa falhar. Então, essa função aqui, pessoal, ela é genérica, ela é feita para qualquer coisa. Eu posso fazer tanto consultas quanto inserções, deletes e tudo, né? Então, esse é um exemplo mesmo que eu extraí de outros semestres que eu já tinha aplicado esse conteúdo e aqui a gente só resumiu um pouco e deixou ele isolado. Agora o repository, que é o que nos interessa. Esse cara aqui, ele tem duas coisas muito importantes. A primeira delas é a tipagem, ou seja, que tipo de dado que eu aceito nesse repositório aqui. Então eu tenho um carro, né, cujo ID eu deixei até opcional, porque em alguns casos você vai criar um carro novo, ele não tem ID ainda. Então, enquanto ele não está no banco, você não existe um ID, né? Então o ID é opcional. Quando você vai buscar dados, o ID vem, né? Mas quando eu estou criando ele, por exemplo, ele não tem. Então, eu criei a tipagem aqui só para definir um padrão de como que os carros têm que ser no restante do aplicativo, tá? E aí o nosso
a nossa classe repositório mesmo, né? O nosso repositório aqui. Esse cara aqui, eu trabalhei com duas funções que são muito semelhantes às migrations lá dos bancos de dados que vocês têm nos frameworks. Você executa para migrar o banco de uma versão para outra, tá? Nesse caso, ela é extremamente primitiva porque a gente só tem uma possibilidade. Se não existe, crie. Se você der um down, ele dropa a tabela inteira e exclui tudo. É bem simples, bem primitivo mesmo, mas é justamente para não agregar complexidade nesse exemplo. O que você poderia fazer? Vamos contrastar. Aqui, toda vez que eu acesso o repository, eu executo essa função up, esse método up, e o que ele vai fazer? Se a tabela não existir, crie com este formato aqui, tá? Agora imagine o seguinte, se o teu aplicativo já faz tempo que você está rodando ele, e decidiu que lá para frente vai ter que ter a cor do carro junto. Você não vai recriar a tabela, você vai fazer um alter table para incluir alguma coisa. Neste ponto aqui, seria o caso de você ter uma tabela auxiliar, marcando quais migrations você já rodou ou em que versão do teu banco está. O Android, lá com aquela biblioteca Room, que é nativa dele, ele trabalha dessa forma. Você recebe a versão atual do banco, porque pode ter um cara que atualizou o aplicativo faz 3 meses atrás, está bem velho, e outro cara que está bem novo. Então você tem que saber em que versão do banco de dados aquele dispositivo está. Então vamos pensar assim, eu estava na 2, preciso ir para 7. Você vai fazer a migração da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5, da 5 para 6, da 6 para 7. Tá? Você trataria em algo semelhante a isso. Você teria uma tabela separada para marcar a versão do banco, e aí, de acordo com a versão do banco que o teu usuário tem, você vai migrando ele, um por um, até chegar na última versão. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu fiz um exemplo bem mínimo mesmo. Se um dia vocês precisarem trabalhar com esse tipo de coisa, entrem em contato ali que eu dou uma mão para vocês, tá? Para criar esse jogo de você migrar as coisas. E pense que o usuário é louco, ele vai acontecer mesmo. Você vai ter um cara que desativou atualizações no celular dele, vai ficar 6 meses sem receber um update do aplicativo. E quando ele receber, vai estar uma versão bem lá para frente. Você vai ter que talvez fazer um passo a passo para migrar tudo. E o down aqui, ele teria que fazer o reverso, né? Nos frameworks é assim, quando você faz o rollback das migrations, você vai voltando para trás do teu banco. Nem sempre, geralmente você vai perder dados nisso, não tem muito o que fazer, né? Mas é uma forma de você garantir que se eu estava numa versão e precisei voltar atrás, é possível, né? Raramente você vai fazer isso, né? Em produção você não deveria fazer isso, mas, enfim, tá aqui, né? Eu deixei as duas, né? Uma que cria e outra que derruba. Isso é interessante aqui para teste. Se você quisesse, poderia criar um botão delete all aqui que deleta o banco, né? Só para brincar, né? Só para testar e aprender. Tranquilo? Up e down. Então, um conceito bem simples que eu implementei dentro do repository aqui, tá? O que mais? Talvez isso até nem precisaria ficar dentro do repository se você for criar uma arquitetura um pouco maior. Aqui, exemplo mínimo, lembrem disso. Create. O que eu vou fazer? Eu vou executar uma transação com esse SQL aqui, ó. Insert, into, cars, daí os nomes das colunas que eu quero, values, tudo interrogação. Isso daqui eu estou preparando uma SQL para ser executada. E o nosso SQL, lá, o nosso SQLite, ele vai receber esses valores separados para testar se nada daquilo é prejudicial ao teu banco, se não tem nenhuma tentativa de ataque acontecendo. Tá? Então pesquisem sobre SQL Injection, que vocês vão aprender um pouco sobre por que precisa ser desse jeito. Tá? Executa, deu tudo certo, retorna o ID do último resultado que você acabou de inserir. Né? Então, o ID do carro foi criado. Né? Aqui no all já é um pouco mais simples, né? Eu vou executar um SQL só para buscar todo mundo, guardar dentro, e aqui dentro do nosso result, esse execute transaction aqui, ele sempre vai retornar um SQL result set. Se vocês tiverem dúvidas do que é isso, ele tem um monte de coisas aqui que vocês podem inspecionar, utilizar dentro do repository. Se vocês tiverem dúvida, vocês vêm aqui e procuram pelo tipo de dado, ó, SQL Result Set. Então, ele retorna o ID que foi inserido, as colunas e quantas linhas da tabela foram modificadas ou foram afetadas. Né? Então, tudo isso foi construído, esse repository pequenininho aqui, foi construído usando a documentação padrão, tá?
Claro, usando todos esses recursos que tem na documentação, você pode expandir e criar uma arquitetura bem interessante para o teu banco de dados, né? Eu fiz um exemplo bem básico aqui para vocês verem como executar, como usar o SQL, SQLite dentro de uma aplicação móvel, tá? Para a gente deixar um pouco interessante aqui ver como que esse tipo de padrão pode ser expandido, vamos criar aqui um método delete para a gente excluir um registro do banco. Eu vou chamar isso daqui de, pode ser remove, e eu vou receber um parâmetro agora, porque eu preciso saber qual carro remover. Então, eu vou colocar aqui ID number. Então, eu passando o ID, eu removo alguém do banco de dados. Esse cara, a gente já vai modificar o SQL dele aqui, mas vamos lá na tela Home e vamos criar aqui um novo botão para poder testar, né? Então, vou fazer aqui chamado remove, remove. Esse cara aqui, ele vai ser bem parecido com o create, na verdade. Eu vou jogar aqui uma função assíncrona também, né? É sempre interessante você manter o mesmo padrão. Se você vai usar async await, use em tudo. Se você vai usar promise com then catch, use em tudo. É para não ficar muito bagunçado. Então, código. Ele já apareceu o remove aqui. E eu preciso passar um ID. Eu vou deixar forçado isso por enquanto, para não precisar colocar um input ali nem nada, né? Um text input. Então, eu vou remover o ID 3. Que hoje é qual carro? O ID 3 é o Fusca 53. Então, remove 3. Nesse caso aqui, ele não vai retornar nada, porque eu não estou criando coisas novas. Então, só vou deixar um await repository.remove. E aí eu já vou chamar o all logo de cara, para que eu remova alguma coisa do banco e já a função all atualiza a minha tela, né? Então, beleza. Vamos voltar aqui no nosso repository. E reparem que cada função dessas é um comando que eu construo usando SQL. E lá para fora do nosso repository ele é utilizado de maneira genérica, né? Eu não preciso nem saber qual foi o SQL que executou, eu só quero remover o cara, né? Então vamos lá. Aqui o que a gente vai fazer? Vamos construir um SQL aqui para funcionar, para remover um dos carros. Então delete from cars where ID igual, interrogação, tá? Este cara aqui, esse execute transaction, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o SQL e o segundo é o values, né? Então vamos dar uma olhadinha como é que foi feito o values aqui. O values, ele obedece à ordem dos interrogação que você coloca aqui, ó, é a ordem dos parâmetros que você tem que colocar. Então, por exemplo, o primeiro interrogação será o car.brand. O segundo, car model, e assim por diante. Aqui, como a gente só tem um, eu vou passar um único atributo aqui dentro, que é o ID. Essas tipagens do do execute transaction aqui, ó, string, or number, or null, array, or undefined, isso aqui da onde que veio, pessoal? Isso aqui eu tirei do próprio SQLite transaction aqui, ó. Ele tem um execute SQL, que é um método lá da transaction, lá da documentação do Expo, né? E ele tem aqui, ó, string, or number, or null, or undefined. Então eu só copiei os argumentos e joguei para lá, não é nada mágico, tá? Eu só fiz uma função um pouco mais fácil de usar. Pensem assim, né? Aqui nesse caso eu não precisaria nem retornar nada ou retornar. Tem uma coisa que é legal que é isso aqui, ó. Rows affected, que é quantas linhas foram modificadas com esta transação, né? Nesse caso a gente poderia até capturar aqui, né? Se quisesse. Só para imprimir para vocês terem noção, né? Ou poderia fazer uma boolean aqui, se quisesse, né? Se rows affected for maior que um, significa que alguma coisa foi excluída, né? Se for zero, significa que não for excluído. Eu poderia fazer um retorno booleano também, se quisesse. Tanto faz. Isso aqui vai de você programar do jeito que você precisa, tá? Fusca 53 é o que deveria ser removido. Vamos testar? Aqui.
handler promise. Opa, deu um erro, vamos dar uma olhadinha. Isso daqui pode ser interessante a gente explorar. Delta, olha só. Foi erro meu aqui na hora de digitar. Delete from browser editor. Se eu me lembro das aulas de banco de dados, é para ser algo nesse sentido. Vamos de volta. Show. Removeu os 53 e ele imprimiu um 1 aqui, ó, que é uma coluna, uma linha afetada. Se eu clicar no remove, 0. Ele executa a transação, mas essa transação não tem retorno nenhum, né? Ela não faz nada porque não tinha nenhum ID 3 lá no banco como a gente pretendia, tá? Então, assim, pessoal, de modo geral, essa é a forma como se trabalha, uma das formas de se trabalhar, né? Vocês vão ver que até no meu GitHub tem formas diferentes de trabalhar. Tem uma versão desse código aqui que eu fiz com Active Record, que eu simulei um Active Record, que é um outro pattern para banco de dados, né? Muito comum lá no Rails, por exemplo. E esse repository, ele é bastante comum, foi bastante comum no Laravel, até umas versões 4, 5 ali. Hoje em dia não se usa tanto mais, mas é um pattern bem interessante para quem vai trabalhar com SQL puro aqui. Se você fosse fazer esses SQLs dentro dos componentes, aqui você estaria amarrando o teu código de um jeito péssimo, porque daí você precisa mudar de banco, ou precisa mudar alguma coisa, tem que ficar caçando onde que está sendo feito acesso, às vezes alguém esquece de colocar os interrogação lá e tal. Assim não, está tudo dentro dos repositórios, né? Se você criasse outra tabela, outra coisa, você faria aqui dentro, está tudo ali contido. A parte de banco de dados fica tudo dentro de um lugar só. Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês complementarem, estudarem um pouquinho mais sobre esse código aqui. Vocês podem clonar esse mesmo repositório aqui, fazer a atividade em cima dele, que acho que fica mais fácil do que instalar tudo do zero. Mas qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Valeu, pessoal!